Hoje eu quero contar para vocês a minha história artística, minha trajetória, né? E quando foi que eu percebi que a arte não era para mim, né? Fazer arte profissionalmente para clientes, trabalhando com ilustração, com concept e tudo mais, eu percebi que isso não era para mim. Mas a gente tem que dar uns passos atrás, a gente vai voltar lá em 2011, 2012, quando tudo realmente começou ali, e mostrar um pouquinho, né, das artes que vocês estão vendo aí, como que foi evoluindo, como que a mentalidade foi evoluindo e algumas das questões que eu acho que faltaram na minha trajetória que eu poderia ter, né, feito de uma forma diferente. Eu vou falar bastante sobre estar muito velho, né? Eu tomei a decisão em 2013, então eu tinha 26 anos. Então não é a idade que faz a diferença. E essa relação com profissionalismo, né? Ser velho barra maduro e como que isso foi se moldando na minha vida. A questão de fundamentos e desenho de imaginação, né? A gente falou um pouquinho no meu vídeo sobre fundamentos do desenho e fundamentos da arte, sobre a relação ali do pilar criativo, do pilar estético, e que eu foquei muito na técnica e na estrutura, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, dar tempo ao tempo, né? E muitas mudanças que acontecem, conectar pontos que às vezes você não olha para trás e consegue conectar, mas que depois de um tempo você percebe algumas forças e também fraquezas que você tinha ao longo da trajetória e que são interessantes para construir quem você é como profissional, como pessoa e assim por diante. E por fim, o poder do networking, né? Conhecer pessoas, se conectar genuinamente com pessoas, isso realmente mudou minha vida e foi muito importante. Olhando lá atrás, né? Eu vou dar um zoom aqui. Lá no começo, em 2012, 2011, 2012, eu fazia muito desenho de observação, né? Eu fazia, aqui tem vários cursos de escultura, escultura digital em ZBrush, aquarela, fiz curso com um monte de gente. Isso foi incrível. Depois isso vai voltar lá atrás quando eu for conectar os pontos. Mas eu fiz de tudo um pouco. O que eu não fazia muito era realmente desenhar de imaginação. Esses dois aqui, principalmente, foram tentativas que eu fiz. Nesse aqui o personagem ficou mais certinho porque eu usei como base uma escultura do Alex Oliver, que foi com quem eu fiz esse curso aqui do canto. Mas no geral eu praticava muito pouco desenho de imaginação, né? Eu fazia poucos explorações, thumbnails, a gente viu muito de thumbnails lá no Fundamentos do Desenho, e eu fazia muito exercício de observação. Aí eu fazia bastante mesmo. Coloquei poucos exemplos aqui, mas eu tenho cadernos e cadernos, seja na rua, isso aqui foi um plein air, seja usando alguma metodologia. Esse caso é um vídeo do YouTube do Shadi Safadi, que é o fundador lá da One Pixel Brush. Então eu usava várias metodologias e desenhava de tudo um pouco. Cópia aqui na aquarela de uma arte que, se eu não me engano, é do Rafael Lacoste ou do Martin Deschambault. Então fiz muitas explorações e foi nessa época aqui, 2013, que eu gostava do resultado dos desenhos, não gostava do que eu estava fazendo. Para quem não sabe, eu me formei em engenharia naval até. Essa é uma história para outra hora. Mas aí eu segui carreira em consultoria e em banco, né? Tentei trabalhar no marketing do Itaú, para ser um pouco mais criativo, mas realmente tinha muita frustração com o que estava sendo feito ali, fui para um lado mais analítico e não era aquilo que eu queria. E eu falava, ó, eu conheço um monte de gente, né? Eu fiz um monte de cursos aqui atrás, eu conversava desde 2009, eu já estava fazendo um monte de cursos, e eu falei, putz, vou me jogar aí, juntei dinheiro, então teve todo um planejamento, que eu acho que é aquela história do profissionalismo, já entra um pouco aqui, estar muito velho. Primeiro, eu não tinha filhos, eu não tinha grandes responsabilidades financeiras, eu tinha todo o tempo do mundo, eu tinha uma estabilidade financeira também, tanto de dinheiro acumulado quanto respaldo da família se eu precisasse, e eu falei, agora eu vou, tá? Mas nessa época eu só sabia desenhar de observação, né? Os desenhos de imaginação até tem mais um aqui que eu fiz depois. Eu estava bem na tentativa, tive muito feedback de um monte de gente legal, me ajudando, mas a coisa ia andando muito, muito devagarzinho. Eu estava bem frustrado com isso, mas ao mesmo tempo
falei, putz, agora vai. E aí entra o primeiro problema, vamos dizer assim, né? Não ter conhecimento nenhum de mercado. Eu não tinha a mínima ideia do que era trabalhar com ilustração, tinha uma visão, né, macro assim e bem superficial e não tinha ideia de quanto tempo eu ia levar para chegar lá. Né? Então, 2013 para 2014, eu tomei a decisão realmente de sair e comecei a focar em vários estudos. Aí você vai ver um pouco de tudo, de pintura, melhorando minha pintura, fazendo, né, alguns estudos e aí quase praticamente cópias. Esse é um outro problema. Já falei bastante disso no vídeo sobre anatomia, sobre copiar demais. Eu fiz a mesma coisa com Framed Ink. E peguei um monte de, né, referências. O Scott Robertson, Sam Nilsson na Schoolism, fazia uns still lifes, fiz uns still lifes também de observação direta e tentando de vez em nunca fazer algo de imaginação. Esse é um grande, grande problema. Porque aí, em 2015 para 2016, apareceu um trabalho de ilustração e concept no estúdio bem pequenininho de jogos. Na época eu estava morando em Curitiba. E aí caiu meio que no meu colo. Eu falei, beleza, é isso, vamos. Tenho uma base de desenho, mas o meu desenho ele tinha uma qualidade técnica muito superior na observação do que no desenho de imaginação. Então lá eu apanhei bastante. Foi de 2015 para 2016 aqui. Então não tem nada aqui, nada foi publicado no final das contas. Teve alguns jogos experimentais que foram feitos lá dentro. Acho que depois que eu saí, alguns deles chegaram a ver a luz do dia, mas internamente, porque era um estúdio dentro da Universidade Positivo. Então lá era, na verdade, mais como um laboratório do que realmente para fins comerciais, tudo que estava sendo produzido ali. E ali foi onde eu realmente tive a oportunidade de experimentar o que era fazer arte profissionalmente e todos os lados bons e ruins e as complicações e questionar internamente se era o desenho de imaginação que eu queria fazer. Né? Principalmente seguindo um briefing e tudo mais. Eu nunca tinha feito isso praticamente na vida. Se você olhar lá para trás, até nos desenhos que eu fazia quando era criança, era muita cópia. Eu admiro absurdamente quem faz, por isso que eu faço muitas cópias de artistas que eu gosto, como no caso aqui a gente está vendo essa arte do David Leffel, que é uma fine art, né? Mas também fiz várias cópias de desenhos de imaginação também. E aquilo começou, eu comecei a entender que não era para mim. É difícil você, 2 anos depois de estudar pra caramba, não tem um monte de material que não tá aqui, você entender que, cara, eu talvez tenha tomado a decisão errada. Né? E aí começa a questão do tempo para amadurecer certas ideias e também das mudanças. Né? As mudanças começam a acontecer aí. Então eu resolvi sair desse estúdio. Depois eu vim até fazer um outro freela que foi para Netflix, para a série 3% aqui do Brasil. Então também foi uma outra oportunidade legal de uma coisa um pouco mais realista, porque os jogos que a gente estava fazendo lá eram bem estilizados, que eram bem fora do que eu fazia. Foi muito mais interessante, mas mesmo assim, fazer um monte de variação de concepts e servir um propósito de um projeto não estava batendo com as aspirações que eu tinha. E aí eu comecei a olhar para vários lados e comecei a entender que o lado de educação era algo que eu queria muito mais. Foi aí que o Brushwork surgiu. Né? Em 2016 eu comecei, na verdade em 2015, julho, eu comecei já a postar enquanto estava no trabalho e em 2016 o trabalho se intensificou. O YouTube aqui vem dessa leva de 2016. Então começou um processo de muito aprendizado e como organizar informações para trazer conteúdo para as pessoas. Então, melhorar artisticamente para, consequentemente, vender mais o meu trabalho, né? Não para freela nem nada, mas como professor, né? Ter essa autoridade um pouco maior por causa da qualidade do meu trabalho e, ao mesmo tempo, pegar um apanhado de livros, cursos e entender o que estava por trás, né? Usei muito How to Draw, aqui tem esse desenho aqui, eu fiz um vídeo aqui no canal
sobre a minha trajetória na perspectiva, tem vários exercícios, o Eric Olson lá do New Masters Academy também. Então foi um momento de mais aprendizado ainda, mas muita elaboração de conteúdo, né? No ano de 2015 para 2016, eu acho que eu fiz 50 posts no blog, o YouTube também estava cheio de conteúdo, e aí no final de 2016 eu comecei a dar aula de desenho de perspectiva baseado no How to Draw. Mais para frente eu trouxe também o Frame Perspective 1, porque ele conversa muito e eu acho que ele é um bom complemento ali do material, mas voltei completamente aí para a produção de conteúdo educacional. Aqui tem algumas coisas que eu estudei. Continuei fazendo, sim, de imaginação, algumas coisas. E é engraçado, né? Que acho que quando soltou a pressão, talvez, de trabalhar com isso, começou a ficar melhor, né? Eu acho que pode ser o timing também, pode ser uma coincidência, e eu estou vendo com um viés de confirmação aqui, mas eu vi que começou a ficar melhor. Né? Eu trouxe essa foto aqui, só tem 2 fotos aqui, né? Uma delas é da CTN, que eu fui em 2016, que foi um grande divisor de águas. Eu pude visitar a Blizzard nessa viagem, que era a empresa que eu sempre tive na cabeça. Outro dia também posso entrar mais em detalhes disso, quero falar disso até usando como base o livro Play Nice, que é um livro que saiu recentemente sobre a história da Blizzard. Vou deixar um link aqui também na descrição, quem tiver interesse. E, na verdade, tem 3 fotos. E aí eu fui pela primeira vez no Museu de História Natural. Né? Isso fez uma diferença gigante no que eu quero como desenhista, como artista, como entusiasta, e mudou várias coisas na minha cabeça. Mas eu já tinha muitas coisas em andamento, continuei. Essa é uma das artes de imaginação que eu tenho mais orgulho até hoje. Né? Eu acho que foi a melhor peça que eu fiz em 2016. Meu Deus, né? Faz muito tempo. Mas eu realmente fiquei muito orgulhoso dela na época e eu acho que foi um salto, até de reconhecimento das pessoas em volta, e foi muito importante para a minha trajetória como um todo, mesmo sabendo que eu não queria mais trabalhar com aquilo, não era o que eu estava buscando em termos de carreira. E continuei o mesmo processo, né, em 2017, fazendo várias coisas, seja de imaginação, exploração, né, plein air. Isso aqui foi super legal de fazer, em Cusco, no Peru. Eu acho que eu fiz de foto depois, mas eu estava explorando ali o conteúdo do Nathan Fawkes, de simplificar e tal. Muitas coisas legais que eu achei muito divertido, né, de explorar. Algumas coisas também de imaginação, usando processos e referências do Martin de Chambeau e várias coisas assim. E em 2017 eu fui no THU, né? Eu não tenho foto minha lá, é engraçado, sei lá porquê, mas não tenho. Mas foi muito interessante também na questão de contatos. Eu acho que intensificou várias coisas e eu fiz alguns contatos que iam mudar completamente a minha trajetória em 2019. Né? Então, já olhando de novo na conexão de pontos, eu vou voltar nisso mais para frente para a gente fazer um resumão de tudo, mas esses investimentos que são feitos de vez em quando, por mais que eles não rendam frutos imediatos, eu não fui no THU e na CTN para conseguir freela, para conseguir contatos, para trabalhar, eu fui para conhecer pessoas. Claro, fui gerar conteúdo, tirei foto de um monte de coisa na CTN, criei conteúdo, fui na Brainstorm School, trouxe um monte de coisa. Na viagem do THU também viajei, fui para um monte de museu e tal, foi muito legal. Mas ao mesmo tempo eu não estava diretamente querendo monetizar aquilo, porque conteúdo de YouTube e blog não é monetizar, né? É criar autoridade no máximo, mas é muito difícil monetizar em termos de AdSense e tudo mais. Mas isso é outra conversa. E aí, em 2018, né, isso foi se consolidando. Eu já estava dando aula há 2 anos. Comecei o que na época era o Clube Brushwork Atelier, que foi focado tanto na exploração de outros livros que não How to Draw e o Frame Perspective 1, mas que eu não tinha total controle, né, de ensinar, né, porque eu acho que para ensinar algo você tem que dominar. Né? E como eu não dominava esses outros materiais, virou o famoso jargão que eu usei de vamos estudar juntos,
né, por muito tempo. E a gente fez coisas muito legais, né, nesse projeto, estudando temáticas diferentes, trazendo outros livros, fazendo resumão de livro, muito do que eu estou querendo fazer agora aqui no YouTube, na área de membros que eu vou fazer. Né? Talvez um pouco mais focada para mercado agora, que a gente está chegando lá. Né? A minha experiência desde 2019 tem sido como recrutador e trabalhando no mercado de jogos, então entendendo muito mais a parte macro e a parte business da coisa. Então acho que eu tenho muito a agregar nesse lado, mas também explorando um pouco a vida e a trajetória de artistas e como vários materiais que estão por aí, né? O livro vem na cabeça o Art and Fear, o Art Spirit, tem vários outros. War of Art, que eu li recentemente, enfim. E aí a gente começar a comentar um pouco isso e tentar trazer alguns ensinamentos para a nossa vida. Né? Esse foi outro desenho também que foi um marco. Eu fiquei muito satisfeito, tanto com esse quanto esse aqui de baixo, que está bem poluído. Né? Eu devia ter feito uma pintura de valor ali para dar um pouco mais de leitura, mas foi muito interessante nessa época ver também os frutos dessa prática constante. Então, voltando aqui na visão macro, né? É o que a gente tinha falado, né? Tem muita coisa de observação, principalmente nessa primeira etapa, onde eu tomei a decisão sem saber direito o que eu ia fazer ali da vida em 2013. Né? Aí depois eu comecei a estudar muito fundamentos. Tem pouca coisa aqui, mas até se você olhar o sketchbook lá de perspectiva, tem muita coisa de valores, materiais, esses fundamentos que são a estrutura que a gente tinha falado, né? Lembrando dessa, né, matriz aqui, desse diagrama que a gente falou, é muito essa parte lógica. Como eu venho da engenharia, eu acho que eu abracei isso para falar, putz, isso eu entendo, se é física eu entendo. E aí isso foi um problemaço também na minha trajetória, porque eu me deixei errar muito pouco. Aí tem várias outras questões para discussão, né, com a psicóloga, que é realmente se deixar errar, se deixar vulnerável ali, fazer as coisas mais de emoção do que de raciocínio, de racional. Então, enfim, tem várias outras coisas que estavam ali na minha trajetória e que complicaram um pouco. E até de girar em torno do criativo, né? Coisa que eu falei ali e que para mim era muito difícil, era muito focado no estudo, tanto que eu acabei enveredando completamente aí para o lado da educação. E por fim, os desenhos de imaginação, é interessante ver aqui de longe, né, que eles foram tomando ali um formato e melhorando ao longo do tempo, sem eu nem perceber. A gente está falando aqui de coisas de 2011, 2012 para coisas de 2018. São 6 anos, claro, dava para melhorar muito mais? Dava. Mas mesmo não tendo a intenção ali de realmente trabalhar totalmente com isso, só a prática constante e absorvendo vários conteúdos, eu fui melhorando bastante durante esse período. E aí a gente chega finalmente aqui no conectando os pontos que eu tinha falado, né? Que basicamente o que eu fiz depois de 2019, né, que foi me tornar recrutador numa empresa de jogos e falar muito dessa questão de gestão de times, montar times, entendimento de trajetórias de artistas, trajetórias internas da empresa, crescimento de júnior, pleno, sênior e daí para cima, diretor de arte, qual papel, um monte de coisa, eu já estava começando a aprender isso aqui atrás. Né, com todos os contatos que eu fiz, todos os professores que realmente mudaram a minha vida ali em termos de diversas visões. Né? Tem alguns que melhoraram mais o desenho, mais a pintura, mais o business, mais o lado pessoal. Então, muita gente que me impactou ali. Com os contatos que eu fui fazendo ao longo do caminho também, que foram dando feedback, todas as pessoas com quem eu interagia na comunidade, isso nem existia, 2014 nem existia Brushwork, não tinha nem começado nada, mas eu estava ali sempre conversando com pessoas, conhecendo pessoas e fazendo esses contatos genuínos realmente de, putz, me ajuda aqui, dou um feedback em alguma coisa ali, principalmente desse lado mais amador, né, de conversar com artistas já estabelecidos e pedir essa ajuda. Depois, todo o estudo de fundamentos que eu imaginei que ia ser para
dar a base para a minha trajetória artística, na verdade, eles foram muito mais para construir o que eu virei como educador do que realmente como artista. Então é muito interessante ver que esses pontos eles podem ter um objetivo inicial, mas se transformar aí ao longo do tempo. Né? Depois veio o Brushwork, veio a CTN e, consequentemente, aí o Museu de História Natural, que hoje em dia ainda influencia muito as decisões artísticas que eu tomo. Passei por um período longo de burnout, que eu já vou falar a respeito, e também o THU, né, que foi um momento muito grande para minha trajetória. Conheci o meu ex-chefe lá, então foi muito bacana que depois, em 2019, isso é outro ponto importante, 2 anos depois ele veio me procurar para a gente trabalhar junto, porque ele estava trabalhando para a empresa aqui no Brasil, a Wildlife, antiga TFG. O que é muito louco pensar que esse cara antes trabalhou na Blizzard, na Riot. Eu até depois de muitos anos encontrei um e-mail que eu tinha mandado para ele, que ele nunca respondeu, lá em 2011, perguntando coisas sobre a Blizzard, sobre uma vaga que não tinha nada a ver com ele mesmo. E foi muito engraçado, né, ver essas conexões. A Blizzard era o meu sonho lá em 2008, 2009, falando, eu quero trabalhar lá com o que quer que seja, eu faço o que for e tal, aquela mentalidade, principalmente porque estava me formando em uma coisa que não tinha nada a ver com arte. E até como a própria Blizzard depois se transformou aí nessa trajetória e como eu fui vendo até os pormenores, como as coisas aconteciam lá dentro, e é muito interessante. Acontece que, né, em 2019, em abril, eu entrei para trabalhar na Wildlife, antiga TFG, e comecei a carreira de recrutador. E aí o peso de desenhar e desenhar bem para ser uma autoridade no desenho, ele sumiu. Eu tinha outra carreira agora. Eu estava fazendo outra coisa ligada à arte, né? Eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre viver de arte e viver com arte, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande e eu me vejo vivendo com arte para o resto da minha vida, se possível, né? Mesmo que seja como entusiasta, né? Então eu vou continuar sempre buscando isso. E eu que tenho problema no olho, quase perdi a visão em 2022, eu valorizo muito isso, de estar perto de arte, de ver arte. E se realmente tiver de novo algum problema em algum momento da vida, vai se transformar em música, vai se transformar em seja o que for, né? Mas estar envolto em arte, criatividade, artistas é muito importante para mim. Mas o viver de arte, o desenho, perdeu o peso, perdeu a cobrança. E aí, consequentemente, perdeu o sentido. E aí é um problema muito grande, né? De esquecer para que você desenha. Eu venho me perguntando isso constantemente desde então, né? Eu falei recentemente de um vídeo do Ian McKay, que é sobre o sketchbook dos sonhos. Eu comecei até a fazer, não continuei muito, mas foi uma reflexão interessante e eu de tempos em tempos volto e desenho nesse mesmo sketchbook que está parado para tentar me reconectar um pouco com isso. E aí eu lembrei, né, da minha boa e velha imagem lá, e essa é uma das fotos do Museu de História Natural, e essa relação com desenhar animais e taxidermia. Eu sou muito interessado nisso, e gestual e essas coisas todas. E aí eu trouxe de volta isso, né, recentemente, já não é tão mais recentemente assim. Fiz alguns desenhos de peixes, fiz até um vídeo, tem aqui no canal um vídeo de desenhando peixes para aprender mais sobre linhas de contorno, sobre detalhamento, textura e assim por diante, mas deu vontade de desenhar. Ainda é muito difícil para mim, ainda me sinto nesse mesmo burnout que tinha antes, mas eu acho que aos poucos eu tô me reconectando mais com esse artista lá de 2012, 2013 ali, que fazia muito volume de desenho de observação porque gostava muito de fazer aquilo, né? Por que não? Né? Eu não vou viver do desenho mais, eu não vou viver de criar, né, concept, ilustração. Então eu posso desenhar qualquer coisa, eu posso desenhar o que eu quiser, eu posso desenhar o que me dá vontade.
E mesmo assim ainda fica aquela coisa, não, mas deixa eu desenhar isso, porque aí isso vai ajudar naquilo, que vai conectar com o outro e tal, e não sei o quê, e por que que eu estou fazendo esse desenho de observação? Ele vai servir para alguma coisa? O servir é muito complexo e para mim é um constante exercício de me reconectar com o porquê fazer arte e olhar vários artistas, o que que eles faziam, e isso tem sido até uma trajetória nova na minha carreira, de voltar a educar, né? Voltar para a criação de conteúdo, voltar para as mentorias e tudo mais, mas voltar também para o estudo lá atrás, voltar para a leitura de livros, entender trajetória de artistas, algo que eu sou apaixonado e que é muito interessante de me conectar com isso. Então, estou empolgado, mas ao mesmo tempo ainda passo por esse burnout aí que persiste, né? De não conseguir achar esse motivo, e também a gente vai colocando um monte de coisa na frente e procrastinando e achar o tempo, né, que a gente acha que não tem, mas na verdade é uma grande procrastinação. Beleza? Isso é a minha trajetória. Eu quis contar um pouquinho até por que que eu desisti, quando eu desisti, alguns erros que eu fiz lá atrás, né? Então, só revisando um pouco, né? Eu não acho que existe ser velho demais para o desenho. Eu acho que existe não ter a estamina para chegar lá se for necessário, não ter esse espaço, por exemplo, de 2 anos que eu tive para focar só nos estudos, em melhorar portfólio, eu não tinha um monte de responsabilidades, e levar isso com profissionalismo, né? Eu acho que o profissionalismo em mim faltou um pouco do ponto de vista de entender o que que é a trajetória e abraçar ela e ir em frente, né? Depois ele se transformou em uma reflexão do que eu queria de verdade. Mas teve um momento ali que fui profissional em termos de evoluir, melhorar portfólio, mas eu acho que faltou um pouco de entendimento do que ia acontecer, né? Do qual era o próximo passo ali. E aí faltou pesquisa de realmente o que um artista faz e o quão desconectado eu estava por não gostar de fazer desenho de imaginação. Né? Não é um negócio que eu me sentia bem, a não ser de vez em nunca, quando eu solto assim, falar, quero fazer um negócio diferente, juntar algumas referências legais que eu vi e experimentar. Na experimentação eu vejo, mas na carreira eu não conseguia ver isso. Eu foquei muito, né, como eu falei, nos fundamentos que depois se transformaram ao longo da trajetória. Então, dá tempo para que essas mudanças aconteçam é muito importante. E às vezes você não vai ter tempo para que as mudanças aconteçam se você tiver muitas responsabilidades em cima e não tiver esse tempo viável realmente para deixar, né, tudo acontecer. Eu faço várias mudanças na minha carreira já pensando um pouquinho nisso, né? Eu quero ter a flexibilidade de fazer mudanças de tempo em tempo e entender para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, mas isso tem o seu custo, né? Isso pode ser bem caro, até principalmente mais para o final da carreira, né? Eu que estou beirando 40 anos, começa a ter um preço não ter parado e ficado em uma coisa só ao longo do caminho, mas eu gosto dessa transformação, né? Olhar para trás é importante. Quem é você, o que que você faz bem, o que que você faz mal, o que você não gosta de fazer, o que você gosta de fazer, e tentar conectar essas coisas é muito importante, até para começar em processo de reflexão. Se a carreira, né, não está dando certo em uma direção, ela pode seguir em outras. É viver de arte ou é viver com arte? Enfim, várias questões aí para pensar. E por fim, as pessoas que estão ao seu redor, conexões genuínas, elas são muito importantes e realmente elas mudaram a minha vida mais de uma vez e vão continuar mudando com certeza. E vocês, né? Queria ouvir um pouquinho da trajetória de vocês, se isso aqui ajudou, né? E como ajudou, e o que vocês estão passando, né? De problemas e sentindo, né, que estão indo no caminho certo, forças, fraquezas e tudo mais. Quem quiser compartilhar aqui nos comentários, vai ser legal até para a comunidade interagir um pouco, ler os posts dos outros e a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa relação até com burnout, mudança de carreira, tá tarde demais, enfim. Eu acho que dá muito pano para manga, até para muitos outros vídeos que eu quero fazer aqui e falar bem dessa parte de profissionalismo,
falar, né, o que é fazer arte para jogos. Eu vou começar a fazer vários conteúdos nesse sentido aqui para o canal. Beleza? Obrigado se você ficou até aqui. Nos vemos aí num outro vídeo e até mais.